Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a chamada Lei do Mandante. E para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre o que representa essa lei, os impactos para os clubes a partir de agora, estamos recebendo aqui no Sagres Esportes o advogado especialista em Direito Desportivo, doutor Paulo Henrique Pinheiro. Seja muito bem-vindo ao Sistema Sagres. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Rafael? Uma satisfação falar contigo. Boa noite, Charlie, boa noite, Natália, e a todos que nos acompanham no Sistema Sagres. Doutor, imediatamente já nos contextualize e para que o nosso ouvinte, nosso torcedor também possa entender. O que é que muda e o que é a chamada Lei do Mandante? A Lei do Mandante, inicialmente veio com uma medida provisória que perdeu a sua eficácia. Ela teve uma vigência por um prazo de 120 dias e ali ela já estabelecia uma situação em que o direito de se negociar para a transmissão das partidas televisivas, elas seriam apenas por parte do clube mandante. E aí gerou-se toda aquela discussão em os contratos que já estavam assinados, como ficariam todas essas situações. Posteriormente, essa medida provisória, ela perdeu a sua eficácia e voltou a viger o que já estava previsto ali na Lei Pelé, que para a transmissão das partidas de televisão, necessariamente teria que ter a anuência das duas equipes participantes. Até que após a manifestação de boa parte dos clubes brasileiros, nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro sancionou essa lei, incluiu um artigo 42A na Lei Pelé, que estabelece algumas situações que até então não estavam anteriormente na medida provisória, que eu acredito que vai diminuir um pouco a discussão que possa vir a ter. Ou seja, os clubes de futebol que não tiverem contrato de televisionamento para transmissão das suas partidas em curso, apenas o clube mandante poderá ter o direito de fazer a sua negociação. Quando terminar os contratos dos clubes que já possuem o contrato em vigor, eles também poderão negociar individualmente, de acordo com o clube mandante. Até lá, até quando tiver contrato em vigor, permanecerá vigente os contratos que já estão. Vai ter uma sistemática de repartição que definiu acerca do direito de arena, que eu vejo também que é um ganho para os atletas profissionais, porque até então havia uma discussão nos tribunais trabalhistas se os 5% que os atletas têm direito a título desse direito de televisionamento, que é o direito de arena, se ele deveria ser repartido apenas para os atletas titulares, ou se para todos os reservas, ou se apenas para aqueles reservas que também ingressavam na partida. Agora isso ficou resolvido. Todos os atletas, sejam eles titulares e suplentes, terão direito à repartição igualitária. Em síntese, é isso que prevê essa nova alteração aí da Lei do Mandante. É o direito exclusivo do clube mandante, a partir do momento em que ele não tiver contrato em vigor, poder negociar a seu bem entender o valor que ele entende para o seu direito de televisionamento da sua partida. Nós estamos recebendo aqui no Sistema Sagres o doutor Paulo Henrique Pinheiro. Ele é advogado e a partir de agora nos auxilia, contribui aqui com seus conhecimentos a respeito da Lei do Mandante. Charlie Pereira. Advogado e jornalista, né? Viu que não ia dar muito dinheiro no jornalismo, migrou, né, para outra área e está se dando bem, podemos dizer assim. Doutor Paulo Henrique Pinheiro, me lembro de ler, né, que a lei também constava, o senhor falou aí na reta final dessa primeira explicação do senhor, sobre o benefício a jogadores que jogam, jogadores que estão ali no banco de reservas. Mas árbitros e membros da comissão técnica estavam também inseridos, né, nesse contexto, mas na aprovação final ficaram fora. Por quê? De fato, Charles, eles estavam inseridos no projeto de lei, mas posteriormente nos substitutivos que tiveram quando foi levar a apreciação tanto da Câmara dos Deputados e posteriormente ao Senado, foram rejeitados para que isso fosse analisado em projeto de lei própria.
Há também novos projetos na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal que discute a Lei Geral do Esporte como um todo. E há também projeto de lei para fazer uma nova regulamentação específica para os membros da comissão técnica, mais dedicado aos treinadores profissionais de futebol, até porque a lei do treinador profissional, ela data de 93 e, de fato, ela precisa de algumas atualizações. Também há o projeto específico para a arbitragem, para saber se, num futuro, eles terão esse direito ou não. Mas eu acredito que, em relação à arbitragem, também a gente precisa discutir algo maior do que só o direito de arena em si. Precisamos discutir se, de fato, é necessário ou não uma profissionalização dessa categoria. Eu sou defensor que sim, porque hoje são pessoas que exercem essa atividade de forma autônoma, a maioria possui outra profissão e a gente não consegue fazer com que talvez boa parte dessa arbitragem ela consiga ter um foco específico para essa dedicação. Então eu vejo que é preciso analisar essa situação específica da arbitragem de uma forma um pouco mais ampla. E, claro, num futuro discutir se o direito de arena também deveria ser repartido ou não a eles. Agora, também, isso vai ser uma discussão muito interessante, Charlie, porque, de fato, esse percentual ele é repartido da receita do clube, que repassam para os atletas. Já a arbitragem, ela é mantida em tese, ou seja, ela é arregimentada pela entidade que organiza a competição. Por exemplo, a nível nacional, a CBF. Então, os clubes teriam que assumir esse encargo? Talvez não. Talvez teria que criar um outro formato também para se discutir isso. Doutor Paulo, grande abraço para você. Natália aqui da Sagres. Doutor Paulo, pelo que a gente entende aí da lei do mandante, a gente imagina ali, talvez a televisão até se beneficiando com essa situação. Ela podendo escolher basicamente um jogo ali por rodada, e isso acabaria também beneficiando aqueles times de grande massa, né? Flamengo, São Paulo, Corinthians, né? Que certamente serão os times que serão mais buscados pela detentora dos direitos de transmissão. Como times como o Atlético, que hoje é emergente, busca seu espaço na Série A, se beneficiaria com essa lei do mandante? Um abraço, Natália, satisfação falar contigo também. Essa vai ser um bom cenário que o futebol brasileiro terá que enfrentar. É uma mudança de cultura total. Eu, particularmente, assim, tenho algumas ressalvas se nós formos analisar um cenário de mais de 700 clubes no nosso Brasil. Evidentemente que disputam competições nacionais são em percentuais bem menores, porém, vocês sabem, e todos, que o custo para se produzir uma transmissão televisiva com o mínimo de qualidade possível, que seja ali com 3, 4 câmeras, repórter, estúdio, fazer aquela edição, ela é um custo bem razoável. E talvez dentro da nossa cultura, inclusive de telespectador, que é acostumado a ver transmissões em canais abertos, é a regra da nossa população brasileira, eu vejo que isso, a princípio também, se não tiver uma união por parte desses clubes emergentes e clubes de menor expressão, talvez a lei do mandante possa ser um retrocesso em termos de arrecadação financeira. Porque hoje, se nós pegarmos o balanço patrimonial ao final de cada temporada, de cada clube, aquele que é publicado até o primeiro quadrimestre, nós podemos observar que 96% a 97% dos clubes, a sua maior receita é decorrente dos direitos de transmissão. Então, isso, se tiver uma queda muito abrupta, é evidente que isso vai gerar um impacto nas suas outras situações, das suas despesas, algumas fixas e outras variáveis, que talvez terá que buscar outras formas de tentar fazer com que essa receita se equalize. Talvez uma exploração de forma diferenciada do streaming, mas hoje o nosso povo brasileiro, vamos pensar em regiões talvez não tão tradicionais em futebol, elas teriam esse costume de pagar num determinado cartão de crédito para se acompanhar um jogo pela internet?
Talvez não, se nós tomarmos ali como base, talvez uma população com faixa etária ali acima de 30 a 35 anos. E um ponto interessante, Natália, se nós pegarmos a faixa etária de menores de 30 anos, a gente já observa que o futebol ele já nem é o esporte número 1 dessa faixa etária, que hoje são os esportes eletrônicos. Então, assim, vai ter que ter muita criatividade, os departamentos de marketing vão ter que pensar muito para que não seja também um tiro no pé. Esportes, Dr. Paulo Henrique Pinheiro é advogado, especialista em direito desportivo, e a nossa pauta é a lei do mandante, que foi sancionada nesta semana pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Os contratos que estão vigentes, Dr. Paulo Henrique Pinheiro, um exemplo, a Globo tem contrato com alguns clubes, a Turner com outros times. Esses contratos eles serão impactados pela lei do mandante a partir dessa semana, a partir do momento que ela está vigente? Rafael, eles não serão impactados. Essa foi uma previsão expressa da lei, que traz que os contratos eles deverão manter íntegros, ou seja, respeitando o ato jurídico perfeito que foi realizado. Na medida provisória, aquela anterior, não tinha essa previsão expressa. Então, houve algumas pessoas que questionavam que poderia essa medida provisória se aplicar sobre uma situação já consolidada. Para se evitar qualquer tipo de discussão que se poderia ter na esfera jurídica, a lei é expressa em trazer que deve ser respeitados os contratos que já estão devidamente assinados e em vigor. Mesmo se não houvesse essa previsão, eu acredito que pela própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, deve sempre prestigiar e respeitar o ato jurídico perfeito. Mas, nesse caso, já tem previsão expressa também, então não acredito que terá qualquer discussão nisso. Vou tratar com o Dr. Paulo Henrique, então, para ficar bem claro assim para o nosso telespectador, para quem nos acompanha também pelo AM da Sagres 730, pelo YouTube. Dr. Paulo Henrique, vamos falar do Campeonato Goiano. Nesse momento não existe contrato dos clubes com a TV Anguera, que tradicionalmente é a emissora que transmite os jogos, né? Por exemplo, o Vila Nova, ele pode vender os direitos de todos os seus jogos, seus 20 jogos no Campeonato Goiano, ou de maneira avulsa, com a própria TV Anguera. O Goiás, também no mesmo formato, ele pode negociar os seus direitos com a TV Record. O Atlético pode negociar os seus direitos com a Sagres TV. Com a Sagres TV, com o nosso canal 26. Né? Nós também somos uma televisão e daqui a pouco vamos transmitir jogos de futebol e somos beneficiados com essa questão da lei do mandante. Então, esse tipo de situação que num primeiro momento se torna confusa, porque vários canais assumiriam a responsabilidade de transmitir jogos, né? Hoje o Vila pode estar na TV Anguera, amanhã aqui na TV Sagres, depois de amanhã na TV Goiânia, né? Isso pode acontecer. Sem dúvida, Charlie. A partir do momento, essa livre iniciativa, livre escolha, o objetivo dessa suposta quebra de monopólio, né, que era o que se muito discutia. Então, hoje, o clube vai analisar o que for mais interessante para ele, qual o melhor canal para poder fazer a veiculação de todos os seus jogos, ou de jogo avulso, negociar um com cada um. Enfim, vai ser uma estratégia negocial que cada clube vai adotar a partir de agora. Doutor Paulo Henrique, outra dúvida. Ontem eu conversava com o companheiro André Isaac, né, aqui dentro da nossa redação, falando sobre a lei do mandante, sobre toda essa polêmica, é bom, é ruim, que tipo de ressalva tem, e a gente ficou numa dúvida, né? A partir de agora, os veículos, as emissoras de rádio também entram nessa situação de terem que pagar direitos para transmitir os jogos? Não entram. Na verdade, Charlie, essa é uma discussão muito antiga. Tem alguns que defendem que as emissoras de rádio sempre deveriam efetuar esses pagamentos, porque não há
uma previsão expressa da sua isenção, por exemplo, na própria Lei Pelé. Mas aí há uma aplicação analógica da lei radiofônica em relação a isso. Até o Atlético Paranaense teve uma época que tentou fazer esse tipo de cobrança. Mas nessa mudança em específico não tem nada se falando para emissoras de rádio. Eu acredito que pelo costume da população brasileira, por não ter alterado nada específico nesse segmento, para mim também, caso isso venha a ocorrer, vai ser uma boa discussão e eu acredito que as emissoras de rádio terão êxito numa eventual demanda nesse sentido. O senhor disse que, do ponto de vista do senhor, uma opinião particular, só tem ressalvas. Quais são? Em relação à lei do mandante? Sim, em relação à lei do mandante. Eu tenho as ressalvas, Charlie, justamente por acreditar que a mudança de cultura negocial e cultura de quem assiste, ela não é feita do dia para a noite. E a receita dos clubes de futebol, em sua grande maioria, principalmente clubes menores, ela necessita, assim, obrigatoriamente dessa receita de televisionamento de forma rápida. Tanto que quando um determinado clube obtém, por exemplo, um acesso, vamos colocar hipoteticamente, de uma Série C, onde ele sai de 0 para o direito de televisionamento e passa para uma Série B, ele já passaria a ter uma provisão de receita. Com base naquilo, ele já consegue fazer uma certa antecipação para poder ir colocando as coisas em dia, já consegue fazer um fluxo de caixa ali, um provisionamento durante o ano. A partir de agora não há. Ou seja, se a sua negociação ela fracassar, ou se ela se arrastar, enfim, ou se ela tiver qualquer tipo de empecilho, aquele efeito vai ser imediato dentro daquele clube de futebol que não tem fôlego para poder fazer ali as suas despesas correntes, né, as suas despesas mensais. Certo. Então, eu vejo que para clubes que talvez não tenham um apelo popular tão grande, e que não tem ali toda aquela situação ali de patrocínios que possam ter interesse ali naquela transmissão, de eventuais pessoas interessadas na compra daquilo, pode vir a ter, sim, um impacto direto no seu fluxo ali de caixa imediato. Olha só, Rafael, Natália, Dr. Paulo Henrique, fiz uma conta rapidinha aqui. O Dr. Paulo Henrique falou sobre, por exemplo, a situação de clubes que têm uma cota garantida de televisão quando ascendem, por exemplo, para a Série B do Campeonato Brasileiro. É hoje a realidade do Vila, é a realidade do Goiás. A CBF paga cerca de 8 milhões para ter os direitos de transmissão, que são negociados aí, né, com uma Sport TV, Pay-Per-View, com a TV Globo, né? Cada clube, tirando os impostos, vai receber cerca de 7 milhões. Eu estou colocando esse valor aqui, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Se a gente dividir o Vila Nova ou o Goiás, né, se você divide 7 milhões por 19 jogos, dá 368 mil reais. Então seria uma conta mais ou menos, uma situação mais ou menos assim. Ano que vem, o Vila, que luta para permanecer, o Goiás deve subir, e aí é uma outra realidade financeira muito mais vantajosa. Mas o Vila, numa Série B, ele teria que ter capacidade, né, Dr. Paulo Henrique, para compensar a lei do mandante, de vender o jogo dele por cerca de 368 mil cada jogo. Por exemplo, o jogo Vila e Confiança. O Vila teria que arrumar uma emissora de televisão, né, que pagaria ao clube 368 mil reais. Ou então o Vila teria que viabilizar pelo seu próprio canal. E aí meu último questionamento ao senhor, Dr. Paulo Henrique, né? Por exemplo, a Tigrão TV, Dragão TV, TV Goiás, eles passam também a terem liberdade para transmitir esse tipo de evento, esses jogos. Charlie, essa conta sua, ela observou apenas o saldo líquido, porque sobre ela nós teríamos que jogar todo o custo da transmissão, e vamos pensar aqui, uma transmissão dessa de altíssima qualidade, como ela é realizada, ela não sai menos ali de 80 a 100 mil reais, isso colocando um valor muito baixo, fora as promoções que teriam que fazer ali para poder vender, ou seja, uma média ali de 500 mil reais que você teria que trabalhar com isso. E aí você, por exemplo, se for
transmitir num canal aberto, será que teria interesse de alguém pagar um determinado valor desse, por exemplo, nesse jogo citado, Vila e Confiança? Se nós formos, por exemplo, colocar dentro do canal do clube, que seria o streaming, cobrando o quê? R$5 para a pessoa poder ter acesso a esse canal? Olha aí quantos ingressos teriam que ser vendidos de forma virtual. Sem contar que, por exemplo, a pessoa pode comprar colocar num telão e vários outros verem. Também nós não teríamos um esvaziamento também de público ao estádio, é uma outra discussão também que tem que ser feita. Mas, enfim, agora também não adianta ficar pensando nessa situação, já está colocado, foi um movimento que foi feito pelos principais clubes do futebol brasileiro, eu falo principais no sentido que estão disputando as principais competições do futebol brasileiro, e agora é trabalhar dentro dessa realidade, buscar investidores, ser criativos e fazer com que a lei seja efetiva e que o clube tenha ganho e que o torcedor também fique satisfeito com essa abertura em todas as plataformas possíveis. Fiz a conta aqui, Rafael. Sim. Para que o clube faça a transmissão e tenha aí, né, digamos, empate com o que a TV pague hoje, ele teria que ter uma audiência de 73 mil pessoas online, pagando R$5. Pois é. O José Alves está perguntando aqui, e aí eu vou repassar a pergunta para o senhor, doutor. Se o senhor não tiver a resposta, tá tudo bem. É uma pergunta assim abrangente, mas ele faz aqui, ó. Quanto às transmissões das séries A e B, como que ficaria com a lei do mandante a despesa com o VAR, a implementação do VAR? O senhor tem essa resposta aí pro José Alves, doutor Paulo? Tanto na lei do mandante, quanto hoje, todas essas despesas de VAR, arbitragem, Série A, elas são arcadas pelo clube. E são despesas altíssimas.